Amigos, o tema que iremos abordar está ali atrás, está no fundo da tela, e se trata de o poder do mal sobre a religiosidade ou sobre a superstição, a religião. E nós sabemos que Satanás, o chamado também de o Deus deste século, o inimigo dos homens, aquele que se opõe a Deus, ele sabe, ele conhece que o ser humano é inclinado para a religião, para a superstição. Então ele trabalha com o lado falso das coisas. Ele procura inverter a verdade. Ele trabalha com esse tipo de coisa, mas com tudo que a pessoa possa entender que o seu plano, que o seu objetivo está na direção que a pessoa gosta. Então, ele age desta maneira, o seu poder, ele concentra grande parte do seu poder, da sua atuação maligna entre os homens, na sociedade, em meio da humanidade, nessa área chamada religiosa, a área da superstição. Então ele trabalha aquelas pessoas mais ignorantes e através de ensinos de demônio, a Bíblia fala, lá Paulo escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, ele diz que nos últimos tempos surgiriam espíritos enganadores, enganariam as pessoas, seriam doutrinas, ele chamou de doutrinas, ensinamento de demônios. E as pessoas recebem esse ensinamento, esses ensinamentos. Portanto, é necessário que se extraia da verdade aquilo que é a verdade, aquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é a pedra de toque para se conhecer o que é verdadeiro e o que é falso nela. Então, as pessoas precisam entender porque há grande atuação nessa parte. Primeiramente, a parte doutrinária, que a pessoa segue uma religião e então a pessoa procura, de alguma maneira, encontrar o objetivo, encontrar o seu objetivo naquela religião. E isso as pessoas fazem com devoção. E num país democrático, num país num lugar onde se respeita a opinião e o pensamento das outras pessoas, então se respeita a religião de outras pessoas. O que a pessoa pensa e deseja é respeitado. Há lugares que não se faz isso, mas, na verdade, as pessoas enveredam por caminhos que são dirigidos ou orientados, de alguma maneira, por este poder maligno que opera. E agora, nos últimos tempos, quando se aproxima o final dos tempos da graça, esta atuação é muito mais elevada, é muito mais intensa para enganar as pessoas. O diabo sabe também que as pessoas, elas andam atrás de sinais, de milagres, de prodígios. Elas são fascinadas, há muita gente fascinada, há muita gente que procura o sobrenatural, até por uma questão de limitação do ser humano e por necessidade. A pessoa está doente, a pessoa está numa situação difícil, então ele apela para o sobrenatural. E o diabo, ele procura atender essas necessidades das pessoas com falsos milagres, com falsas operações, mas que as pessoas creem, acreditam que é verdadeiro. Então, à proporção que se aproxima o final dos dias dessa dispensação, haverá mais operação
diabólica, mais operação do mal no meio entre aqueles que buscam a solução na religião e também nos milagres. Então é necessário que tenhamos ciência de que há uma operação muito forte para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas, para levar as pessoas a se consolar que eles são religiosos, que estão fazendo alguma coisa para Deus, que estão fazendo alguma coisa no sentido espiritual e muitas vezes estão sendo enganadas. Por isso, o Evangelho precisa ser pregado na sua essência, precisa ser pregado na sua originalidade, não pode ser pregado com pretextos nenhum, porque a palavra de Deus é limpa, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é a verdade. Passa os céus e a terra, mas ela não passa, e ela é poderosa poderosa mais que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos do coração do ser humano. Portanto, não se engane e fique ciente, sabendo de que o poder do mal opera na área da religião, da superstição. Então ele trabalha no ocultismo. Há o ocultismo. Então ele age nessa área. Depois vem a área da superstição, e que é a fé de maneira não correta. A pessoa está usando a sua fé, mas de uma maneira errada. Então, nós precisamos. Por que Jesus mandou pregar o Evangelho? Por que é necessária a pregação do Evangelho? Porque o Evangelho é luz, porque o Evangelho aponta o caminho, porque o Evangelho discerne, o Evangelho mostra o que está acontecendo. A Bíblia diz que Satanás é o Deus deste século. E São Paulo fala disso, o apóstolo Paulo, ele fala disso muito claramente, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz não resplandeça, não resplandeça. Quando ele cega cega o entendimento, cega o pensamento, coloca uma outra coisa na frente. E é fácil a gente encontrar pessoas que estão defendendo aquilo que eles acreditam. Eles estão na defesa daquilo que eles acreditam e estão procurando outras pessoas para seguir o que eles seguem. Nem sempre é a verdade. E nessa multidão de ideias religiosas, de pensamentos religiosos, de seitas, de religiões, de doutrinas, então está o Evangelho. E as pessoas, às vezes, tropeçam e não encontram o Evangelho. Portanto, Satanás tem grande atuação. O poder das trevas, nesses últimos dias, atua com grande intensidade na área religiosa, procurando puxar as pessoas para o ocultismo, para a superstição, para a falsidade da fé, para a falsificação da fé, para que a pessoa creia, mas que ela não creia em Deus. Satanás fará tudo para que uma pessoa não creia, tudo que ele pode fazer para que uma pessoa não creia em Deus, não creia em Jesus. Mas Jesus é a luz e a palavra de Deus é a sua revelação. Deus abençoe você. Nós voltamos ainda com este assunto sobre o poder das trevas, o poder do mal nesses últimos tempos, e vamos falar então da operação do poder do mal
no mundo artístico. Impressionante isso. Mas nós vamos falar. Muito obrigado pela sua atenção. Volte a nos ouvir no próximo vídeo, nos assistir no próximo vídeo. Deus abençoe você. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.